É melhor agachar onde? No Smith ou com peso livre? Essa é uma dúvida muito comum. Se você também tem essa dúvida, deixe seu comentário aqui, curte, compartilha com os amigos. Bom, no treino de força não existe nada que seja absolutamente errado e absolutamente certo, então eu vou dizer mais ou menos como eu enxergo essa situação. E basicamente eu prefiro usar sempre pesos livres, porque quando a gente usa peso livre a gente mimetiza muito mais a vida real e o movimento sai mais natural. Além disso, quando você faz um exercício na máquina, como no Smith, por exemplo, um exercício que deveria ser um exercício natural nosso, você acaba fazendo com que o seu corpo fique acostumado com aquela posição, que não é a mais natural. Então, de maneira geral, eu sempre vou priorizar exercícios livres, complementar com alguma máquina, e nesse caso em especial, eu particularmente só uso o Smith em situações pontuais. Por exemplo, no final de um treino onde uma pessoa já está cansada, eu uso o Smith para de repente tirar o máximo de força dela. Em relação à força também é uma boa opção. Em alguns momentos eu prefiro usar o Smith para trabalhar muito a força máxima e nem tanto me preocupar com questões de equilíbrio e posturais. A gente sabe também que fazer a execução no Smith ela tem alguns poréns, porque eu vejo muitas pessoas colocando o pé muito na frente, tentando descer a coluna retinha na barra, e a gente sabe que essa distribuição de forças não é a melhor para a coluna. A nossa coluna ela tem uma curvatura normal e a gente deveria respeitar o posicionamento normal dela, que é ela ter uma leve projeção à frente, né, como acontece no agachamento natural. Então, se você for fazer o Smith com uma posição normal dos pés, você deveria colocar o pé mais ou menos na direção da barra e tentar colocar o bumbum lá para trás, para você conseguir manter essa postura onde o movimento começa para trás e não com o joelho indo para frente. Então, eu diria que esses são os principais pontos-chave, né? Assim, usar o Smith, se você já sabe agachar numa situação onde você quer trabalhar força. Se você não sabe agachar, eu sugiro que você primeiro comece a aprender o movimento para depois usar um aparelho e não ficar viciado, né, numa execução como essa. E tentar acertar a forma de executar um movimento no Smith, porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, eu vejo as pessoas fazendo isso de forma errada, né? Tentando fazer com que os ângulos do corpo fiquem em 90 graus, quando na verdade não deveriam estar. A gente deveria seguir a curvatura normal da coluna. Eu trabalho sempre de forma individualizada. E aí, muitas pessoas que vêm de academia, elas vêm com um vício, muitos profissionais que trabalham em academia também têm o vício de colocar o aluno só em aparelho, por ser mais fácil, por ser mais simples. Você coloca, o cara só tem que executar. Eu, particularmente, sempre prefiro ensinar o movimento para depois ir fazendo com que a pessoa sobrecarregue esse movimento. Então, se o movimento não está bom, eu não sobrecarrego. Primeiro tem que haver um processo de aprendizagem. Primeiro tem que passar pela fase de massificação e depois a gente começa a sobrecarregar o movimento. Então, se você não tem um bom movimento de agachamento, eu primeiro vou começar a te ensinar e vou usar outros exercícios, né? Já que o teu agachamento não está bom. Eu vou considerar ele como se fosse um aquecimento, uma preparação, um educativo que não entra na parte de força do treino, e vou usar exercícios complementares como a extensora, como a flexora, como o leg press, para tentar fazer com que você tenha, né, a quantidade de séries e o volume necessário para gerar o seu objetivo, seja ele hipertrofia ou emagrecimento. No caso do agachamento em especial, eu tenho algumas progressões específicas que a gente usa, embora muito dos erros que eu percebo nas pessoas, né, eles são corrigidos dependendo do erro que a gente faz, dependendo da forma como eu percebo aquilo. Mas de maneira geral, o que eu mais vejo são pessoas que projetam demais o tronco à frente, pessoas que perdem a coluna, né, fazem a coluna ficar como um C, e pessoas que tiram o calcanhar do chão, por exemplo, não conseguem executar tão bem, e aí muitas vezes acabam juntando o joelho para tentar resolver esse problema. Então a primeira coisa é tentar entender aonde está o problema, se de repente é tornozelo, se de repente é algum problema só de ativação, se é um problema só de aprendizagem. Mas de maneira geral, a maior parte das pessoas tende a errar porque elas saem muito de joelho e aí vão para a ponta do pé. Então é comum eu colocar uma pessoa para aprender tentando de repente sentar e levantar do banco, lembrar elas de que elas têm que abrir o joelho e manter o tronco reto. E aí, dependendo de qual for, né, o problema que está limitando o agachamento daquela pessoa, se houver um problema, eu tenho que trabalhar em cima dele. E os que eu mais tenho visto são falta de mobilidade no tornozelo, né? Seja por questões da panturrilha, ou seja por alguma dor anterior no tornozelo, e falta de mobilidade no quadril, na parte anterior do quadril. Então, normalmente, essas são as coisas que eu mais tenho visto como sendo erradas. E uma disfunção também, de repente, ali na região posterolateral do quadril, onde talvez o glúteo não ative da maneira como tem que ativar, e há um colapso medial, né? Uma entrada do joelho para dentro. Acho que essas são as disfunções que eu mais vejo, e as formas de resolver esses problemas são mobilizar, né, no caso do que falta mobilidade, né, como quadril e tornozelo, tentar mobilizar ganhando arco de movimento. Você pode usar estratégias diversas, alongar, fazer liberação miofascial, fazer alguma forma de distraction, que a gente chama, né, que é usando um super bend.
E se o problema for relacionado à ativação, você tem que usar estratégias para tentar melhorar aquela área, de preferência em movimento. Então assim, não adianta você ter um problema de ativação no glúteo e tentar fazer uma cadeira abdutora para resolver esse problema, não. Você tem que talvez fazer um agachamento, por exemplo, com um mini band nos joelhos. Você tem que fazer uma passada com um mini band puxando para dentro. Então existem algumas estratégias que a gente vai usar para priorizar a ativação daquele músculo e ele lembre de entrar em ação quando ele tem que entrar na hora certa. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos, deixa suas dúvidas aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Espero vocês na próxima.